Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, dia 22 de março, e nós estamos aqui reunidos para mais um Evangelho do Dia, para mais uma meditação da palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Aleandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. E hoje, no quinto domingo da Quaresma, a igreja nos convida a meditar a palavra que está em João, capítulo 11, versículo de 3 a 7, 17, 20 a 27, 33 a 45. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhes Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morta há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou em voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sua casa, sua família, filhos, casamento, esteja sobre seus pais, netos, esteja sobre seus avós, todas as pessoas que você ama e todas as pessoas que passarão pela sua vida nessa nova semana, assim como o seu trabalho e seus projetos. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, 5º domingo da Quaresma. Existe um tipo de demora de Deus que fere mais do que a própria dor.
Não porque Deus tenha ido embora, não porque Ele tenha deixado de amar, mas porque há momentos em que Deus, podendo agir imediatamente, escolhe não agir no nosso tempo. E esse é um dos lugares mais difíceis da fé, porque a nossa fé suporta luta desde que veja a resposta. A nossa fé suporta a travessia desde que enxergue o movimento. A nossa fé suporta a dor desde que perceba que Deus está chegando. O que despedaça a alma é quando o recado é enviado, o pedido é claro, a necessidade é urgente e mesmo assim o céu parece não se apressar. E é exatamente aí que começa o evangelho de hoje. As irmãs de Lázaro mandam dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Repara na delicadeza e na força dessa frase. Elas não fazem um discurso, elas não argumentam, elas não dizem vem depressa, elas quase se apoiam numa única certeza: tu o amas. Aquele a quem amas está doente. Como se elas dissessem assim: isso basta. Se o Senhor souber, o amor fará o resto. E aqui já existe uma ferida profunda para nós, porque muitas vezes também é assim que nós oramos. Não temos forças para aquelas grandes construções, nós só conseguimos colocar diante de Deus uma dor e uma certeza. Senhor, tu amas essa pessoa, tu amas essa casa, o Senhor ama essa história, então faz alguma coisa. Mas o Evangelho não segue pela linha do alívio rápido. Jesus ouve e diz: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E ainda assim, ao ouvir que Lázaro estava doente, ele fica mais 2 dias onde estava. Essa é uma das frases mais difíceis de engolir em toda a vida espiritual. Jesus ama e demora. Jesus sabe e não corre. Jesus tem poder e não evita a descida. Isso fere o nosso senso de amor, porque nós quase sempre chamamos de amor aquilo que impede a dor imediatamente. Mas o amor de Deus é maior do que o nosso conceito de socorro. Ele não trabalha só para evitar lágrimas, ele trabalha para gerar revelação, ele trabalha para gerar fé, ressurreição e glória em profundidade. E aqui eu preciso tocar num ponto que talvez seja o ponto central da tua vida hoje. Nem toda demora de Deus é abandono. Muitas vezes a demora de Deus é justamente o lugar onde Ele está preparando uma manifestação maior do que aquela que você teria pedido se soubesse o fim. O problema é que, enquanto Ele prepara a glória, nós só sentimos a ausência. Enquanto Jesus sustenta a história por dentro, nós olhamos a superfície e pensamos que tudo está se perdendo. Enquanto Jesus trabalha no invisível, nossa alma julga pela aparência e conclui assim: chegou tarde. Mas quando Jesus finalmente chega, Lázaro já está morto há 4 dias. Isso não é um detalhe cronológico qualquer. 4 dias já significa impossibilidade consolidada. 4 dias já significa sepulcro fechado, cheiro de morte. Luto instalado, pessoas reorganizando a vida a partir da perda. Já não se trata de talvez ainda haja uma saída. Já se trata de algo que humanamente terminou. E é aqui que o Evangelho se torna insuportavelmente real, porque existem áreas da vida em que a gente já não pede mais milagre, a gente só administra a perda. Existem dores que de tão longas deixam de ser feridas abertas e se tornam estruturas internas. A pessoa não espera mais ressurreição, ela espera apenas sobreviver com dignidade ao que morreu. Marta vai ao encontro de Jesus e Maria fica em casa, e essa diferença também é bela. Porque tem pessoas que correm ao encontro da dor levando perguntas, e tem pessoas que ficam paralisadas pela dor, mas ambas amam, ambas sofrem, ambas estão feridas, mas elas reagem de modos diferentes.
E Marta diz uma das frases mais humanas de toda a Escritura: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase é oração e é ferida, meu irmão e minha irmã. É fé e frustração. É reconhecimento e lamento. Isso não é blasfêmia. Também não é resignação passiva. É um coração que ainda fala com Deus, mas fala sangrando. E quantas vezes a tua alma disse isso sem usar essas palavras? Senhor, se estivesse entrado antes. Senhor, se o Senhor tivesse movido aquela situação. Se o Senhor tivesse impedido. E talvez a tua fé hoje esteja exatamente nesse lugar. Você ainda fala com Jesus, mas fala de dentro de um túmulo que ainda não entendeu. Só que Marta não fica só na dor. Ela acrescenta algo precioso. Ela diz assim: mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Meu irmão e minha irmã, isso é uma fé ferida, mas é uma fé viva. Não é uma fé triunfalista, barulhenta, superficial. É uma fé que anda mancando. É uma fé que não entende, mas ainda não largou a mão do Senhor. E aqui existe um consolo para muitos. Você não precisa estar emocionalmente inteiro para continuar crendo. Marta está cheia de perguntas, mas ainda está voltada para Jesus. E isso já é uma fé real. E então Jesus responde assim: teu irmão ressuscitará. E Marta entende isso em chave teológica. Ela diz assim: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. E ela não está errada não. Ela apenas ainda não percebeu que a ressurreição não está chegando de fora para dentro. Ela está de pé diante dela, falando com ela. E então Jesus pronuncia uma das declarações mais avassaladoras do Evangelho: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vê e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso? Essa pergunta é o coração de tudo. Crês isto? Não é uma pergunta para a cabeça apenas. É uma pergunta para a estrutura da tua esperança. Você crê que Jesus pode visitar justamente aquilo que você já declarou encerrado? Você crê que Ele não apenas consola enlutados, mas invade o território da morte? Você crê que Ele não apenas dá sentido ao sofrimento, mas tem autoridade para chamar vida para o que está apodrecendo? Porque enquanto Jesus for apenas um consolador religioso, a sua fé continuará pequena diante de certos túmulos. Mas quando Jesus se revela como ressurreição e vida, a lógica inteira muda, a esperança deixa de depender do estado da situação e passa a depender de quem Jesus é. E Marta responde com uma das profissões de fé mais bonitas do Novo Testamento. Ela diz assim: sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Isso importa muito, meu irmão e minha irmã, porque ela não diz, eu entendo tudo. Ela diz assim, eu creio em Ti. A fé verdadeira não é compreensão total do caminho. A fé verdadeira é a adesão real à pessoa de Cristo. Marta ainda não sabe como Ele vai agir. Ela ainda não sabe o que haverá. Ela ainda não sabe que vai ter um morto saindo do túmulo, mas ela dá a Jesus o que mais importa. Ela dá a Jesus a confiança. E depois o Evangelho desce mais fundo ainda, porque Jesus vê o pranto, Jesus vê o ambiente tomado pela dor, ele vê o peso da morte e fica profundamente comovido. Pergunta onde colocaram, e então vem a frase curtíssima e infinita: e Jesus chorou. Meu irmão e minha irmã,
Deus chora diante do túmulo. Deus não é um princípio impassível que observa a dor humana de longe. Deus entra na cena. Deus sente o peso do luto. Deus se deixa tocar. O Cristo verdadeiro não é só aquele que um dia ressuscitará os mortos no fim dos tempos. O Cristo verdadeiro é aquele que agora, diante da tua história, é capaz de chorar com você sem deixar de ser Senhor sobre a morte. Isso é de uma profundidade tremenda, meu irmão e minha irmã. O mesmo Jesus que é a ressurreição também chora. O mesmo que tem autoridade para mandar a morte recuar também se deixa comover por aquilo que ela causou. Nele, poder e ternura não se excluem. Santidade e a proximidade não se contradizem. A autoridade e lágrimas não se competem, e isso significa que quando você chora diante de um túmulo, você não está sozinho. Cristo conhece o peso do que foi perdido. Mas o Evangelho ainda mostra outra coisa, que mesmo diante das lágrimas de Jesus, alguns continuam céticos. Este que abriu os olhos do cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? É sempre assim, meu irmão. É sempre assim, minha irmã. A dor humana pode se transformar em um lugar de encontro, ou também em um argumento contra Deus. Alguns olham o choro de Jesus e reconhecem o amor, e outros olham os mesmos fatos e só conseguem reforçar a cobrança. E aqui existe um discernimento importante. Nem toda dor abre o coração automaticamente. Às vezes a dor também endurece, e se não for atravessada pela fé, ela vai continuar assim. Ela vai continuar como uma rocha. Então Jesus, profundamente comovido outra vez, ele chega ao túmulo. É uma caverna fechada com uma pedra. A morte sempre quer fechamento, né? Ela sempre quer escuridão, ela sempre quer algo definitivo. Ela quer o silêncio selado e Jesus diz assim: tirai a pedra. E essa ordem é central, porque antes da manifestação plena da glória, há uma obediência humana que precisa acontecer. O milagre é de Deus, mas a remoção da pedra envolve os homens. E Marta reage como a razão sempre reage diante do impossível. Senhor, já cheira mal. Ele está morto há 4 dias. Em outras palavras, não mexe nisso, Jesus, já passou do ponto, já entrou em decomposição, já perdeu o sentido, já foi longe demais. É aqui que a palavra te alcança diretamente, meu irmão e minha irmã. Quantas áreas da sua vida você já fechou com uma pedra? Quantas situações você já considerou irrecuperáveis? Quantas esperanças já foram enterradas com a justificativa que já cheira mal, já passou tempo demais, já não tem mais jeito, já tentamos de tudo, isso morreu mesmo? E Jesus hoje está diante exatamente desse lugar. Não diante do que ainda parece viável, mas diante do que você já lacrou por dentro. E está dizendo: tirai a pedra. Talvez o grande problema da tua vida não seja a ausência do poder de Deus. Talvez seja a pedra que você ainda se recusa a mover. Porque o remover a pedra é expor o que você já tinha organizado para não ser mais tocado. Remover a pedra é abrir o túmulo do que você preferia manter administrado. É permitir que Jesus entre no lugar onde você já tinha decretado que não pisaria mais. E isso dói, meu irmão, isso dói, minha irmã, porque toda a cura profunda começa com uma exposição que a alma queria evitar.
E Jesus então responde assim a Marta: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Fé aqui não é fantasia, não é negar o cheiro, não é fingir que não houve 4 dias, não é maquiar a realidade. Fé é não deixar que a realidade presente se torne o limite final ao agir de Deus. Fé não nega a pedra, fé permite removê-la. Fé não apaga o túmulo, fé chama Cristo para diante do túmulo. E quando eles tiram a pedra, Jesus levanta os olhos e agradece ao Pai. E essa cena é linda porque mostra que o milagre nasce da comunhão. Ele não faz um gesto mágico, ele vive tudo a partir do Pai. E então ele clama com voz forte: Lázaro, vem para fora. E essa ordem é simples e é cósmica. A voz que criou o mundo agora chama um morto pelo nome. E isso é essencial. Jesus não grita genericamente para a morte, ele chama Lázaro. O Cristo verdadeiro não trabalha no abstrato. Ele sabe o nome daquilo que precisa ressuscitar. Ele sabe o nome da tua dor, ele sabe a tua área morta, ele sabe a tua esperança enterrada. Ele sabe do teu futuro bloqueado, da tua fé ressecada. Ele sabe da tua alegria sepultada. A voz do Filho de Deus não se perde na generalidade. Ela avança teu nome. Ela alcança tua história. Ela alcança tua identidade. E o morto sai. Lázaro sai ainda amarrado, sai ainda com sinais daquilo que viveu. Ele sai ainda envolto com lençóis mortuários. E isso é profundamente importante porque nem sempre a ressurreição remove instantaneamente todos os sinais do que foi vivido. Às vezes Jesus chama para fora primeiro e depois ele começa um processo de desatar. Por isso ele ordena: desatai-o e deixai-o caminhar. Cristo ressuscita, mas ele também envolve a comunidade no processo de libertação. Há milagres que levantam imediatamente, há libertações que continuam acontecendo em etapas. E isso também consola, porque talvez você já tenha ouvido a voz de Jesus em alguma área, mas ainda está saindo do túmulo com faixas. Isso não significa que o milagre não aconteceu, significa que agora vem o tempo de desatar e caminhar. E aqui está uma verdade que você precisa ouvir com força. Tem pessoas que Jesus já chamou para fora, mas continuam vivendo como se ainda estivessem dentro. Tem pessoas que já foram tocadas, já foram alcançadas, já ouviram a voz de Jesus, já tiveram sinais claros do agir de Deus, mas elas continuam organizando a identidade em torno do túmulo e não da palavra que as chamou. E hoje o Senhor quer romper isso. Ele não te chamou para continuar se definindo pelo sepulcro. Ele te chamou para caminhar. Então esse evangelho não é apenas sobre Lázaro, meu irmão e minha irmã. É sobre o que em você precisa ouvir de novo a voz de Jesus. Esse evangelho é sobre aquilo que você declarou terminado. É sobre aquilo que você declarou encerrado, enterrado. É sobre a tua dificuldade de lidar com as demoras de Deus, sem concluir que foi abandono. Esse evangelho é sobre o ponto em que a tua razão diz, já cheira mal, e a tua fé precisa decidir se remove a pedra ou não. Esse evangelho é sobre a voz que chama pelo nome aquilo que a morte tentou tomar. Esse evangelho é sobre o Cristo que não chega tarde. Ele chega no ponto em que a glória do Pai vai se tornar inegável, ainda que o teu coração tenha precisado atravessar o escuro até lá. Por isso agora, meu irmão, eu quero te pedir um gesto simples, mas muito sério. Eu quero te pedir que escreva aqui como uma decisão diante de Deus. Escreve assim nos comentários: Jesus, eu creio.
mesmo quando parece tarde demais. É isso mesmo. Fala assim: Jesus, eu creio, mesmo quando parece tarde demais. Isso é para o seu coração se alinhar com a fé que essa palavra exige. Fala para ele: Jesus, eu creio, mesmo quando parece tarde demais. E enquanto você vai digitando, eu vou dando boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Leandro Bess e eu estou aqui para orar por você. E hoje, nesse domingo, eu te convido a fazer parte dessa família de oração, dessa família de intercessão. Eu te convido a clicar na palavrinha que está aparecendo aqui embaixo, a palavra inscrever-se, e fazer parte dessa família. Assim também como eu te peço um gesto muito simples, me ajude a levar a palavra de Jesus para mais pessoas. Clique nesse símbolozinho de joinha, de gostei, nesse símbolo de like, porque isso nos ajuda a alcançar mais e mais corações. Amém? Meu irmão e minha irmã, agora que você já digitou, agora que vocês já fazem parte dessa família de oração, eu te convido a fechar os seus olhos por um instante, a colocar a mão sobre o seu coração. E se você não puder, apenas eleve o seu pensamento ao céu e repete comigo assim. Pode ser em voz alta, pode ser no íntimo do seu coração. Só fala com verdade. Fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes eu limitei o teu agir ao meu entendimento, ao meu relógio, ao meu senso de possibilidade. Eu achei que já tinha acabado. Eu achei que não havia mais saída. Eu achei que o sepulcro era o fim. Mas hoje eu escolho crer. Eu creio que tu és a ressurreição e a vida. Eu creio que nada está definitivamente morto quando o Senhor está presente. Eu creio que a tua voz alcança o que eu enterrei, o que eu perdi, o que eu já não consigo esperar. Eu creio, Senhor. E agora, meu irmão e minha irmã, continue em silêncio por um instante e deixe essa pergunta descer até o fundo do seu coração. Qual é a pedra que eu preciso tirar? Qual é a pedra que eu preciso tirar? Talvez seja uma pedra de medo, talvez seja uma pedra de ressentimento, talvez seja uma pedra de incredulidade, talvez uma pedra de pecado escondido, pode ser uma pedra de desistência, uma pedra colocada sobre uma promessa que você já não quer mais revisitar para não sofrer. Qual é a pedra que eu preciso tirar? Fica diante de Deus e diz com sinceridade, fala para Ele: Senhor, eu vou tirar essa pedra. E se você ainda não consegue dizer isso com força, então diga pelo menos assim: Senhor, me dá coragem para tirar essa pedra. Fala com Jesus, Ele está te ouvindo. O que eu chamo de fim, tu chamas de glória. Onde eu vejo o limite, tu vês a vitória. Minha mente insiste que o tempo passou, mas a tua palavra o meu medo parou. Eu mudo a mente, eu creio na vida. Em ti, Jesus, não há causa perdida. Tua voz me chama pra fora do eu, onde termina o meu plano, começa o teu. Eu mudo a mente, eu creio na vida. Em ti, Jesus, não há causa perdida.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, eu coloco diante do Senhor cada vida que escuta essa palavra, cada inscrito nessa família de oração. Eu coloco a família, a casa, eu coloco a história representada aqui, Senhor. O Senhor conhece o nome de cada pessoa. O Senhor sabe quem está ouvindo com esperança e quem está ouvindo quase sem força. O Senhor conhece as lágrimas que não foram vistas, as noites mal dormidas, as notícias recebidas, os diagnósticos, os lutos, os medos, as áreas enterradas por dentro. E agora eu te peço, visita essas vidas. Visita quem está desanimado, visita quem já desistiu de esperar, visita quem está espiritualmente frio, distante, quase morto por dentro. Visita quem está vivendo perdas recentes. Visita quem está diante de situações que parecem irreversíveis. Entra nessas casas, Senhor. Toca essas famílias. Onde houver conflito, leva a tua paz. Onde houver separação, leva a reconciliação. Onde houver frieza, leva amor. Onde houver lares doentes, gera restauração. Guarda os casamentos, guarda os pais, guarda os filhos. Vai atrás daqueles que se perderam, abraça quem está cansado de lutar sozinho. Eu te peço também pela saúde. Toca agora os corpos enfermos, nas mentes sobrecarregadas, nos corações aflitos. Onde houver dor, leva alívio. Onde houver enfermidade, manifesta a tua misericórdia. Onde houver ansiedade, traz descanso. Onde houver opressão, traz libertação. Onde houver escuridão, traz tua luz. E eu te peço também pela vida profissional e financeira. Abre caminhos onde parece não haver saída. Dá direção a quem está confuso. Dá trabalho a quem precisa. Sustento a quem está sem força. Organização a quem está afundando em preocupação. Mas acima de tudo, alinha cada vida ao teu propósito, porque nenhuma porta aberta fora da tua vontade será verdadeira bênção. E eu te peço, Senhor, de modo muito especial, ressuscita aquilo que está morto, aquilo que foi enterrado dentro dessas pessoas, aquela esperança que já foi abandonada, aquela área da fé que já secou, aquela coragem que morreu, aquela pureza que foi ferida, aquela alegria que desapareceu, aquele chamado que foi calado, aquilo que parecia terminado. Chama para fora, Senhor, e dá a cada um a coragem de remover a pedra, a fé de esperar contra a esperança e a disposição de não viver mais como se o túmulo tivesse a última palavra. Não deixe ninguém sair daqui do mesmo jeito, que a tua palavra não seja apenas admirada, mas obedecida, e que essa verdade não produza só emoção, mas que ela produza decisão. Que cada pessoa que ouve hoje receba uma graça concreta, a coragem de parar de chamar de fim aquilo que o Senhor ainda quer visitar. E agora, com confiança, nós rezamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele fortaleça a tua fé quando o céu parece em silêncio, que Ele te dê coragem para remover a pedra que você vem evitado mover, que Ele visite a tua casa, a tua família, a tua saúde, o teu trabalho e a tua vida interior, que Ele ressuscite o que em você está morto, que Ele cure o que está ferido, que Ele reacenda o que está apagado e que Ele te dê força para caminhar
depois de ser chamado para fora. Que no meio da tua história, a voz de Jesus seja mais forte do que o cheiro da morte, mais forte do que o peso da pedra, mais forte do que o tempo passado, mais forte do que tudo aquilo que parecia definitivo. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, meu nome é Aleandro Bessa e eu oro por você. E eu gostaria de te pedir, compartilhe essa oração com pelo menos 7 pessoas. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Me ajude a levar a palavra de Jesus para mais pessoas. Fica com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito. E guarda isso no fundo da sua alma. Se ainda tem a voz de Jesus, ainda não é o fim.